Brasil, uma presença em todas as Copas do Mundo. Nossa seleção foi a única a participar de todos os campeonatos já realizados. E apesar de muitas opiniões contrárias, especialmente de brasileiros, o Screte Canarinho sempre brilhou nas Copas. O Campeonato Mundial de Futebol foi criado no congresso que a FIFA realizou em Zurique, na Suíça, no dia 8 de setembro de 1928. A taça que seria disputada recebeu o nome daquele que foi o maior incentivador do futebol, Gilles Rimet. Aliás, ele era o presidente da própria FIFA. O primeiro campeonato realizado no Uruguai foi boicotado pelos principais países europeus, tais como Itália, Alemanha, Espanha. Eles achavam que o Uruguai era muito longe. Segunda Copa do Mundo, 1934, na Itália. O time italiano é o campeão. Na Itália, o fascismo está em pleno apogeu. O ditador Benito Mussolini queria a vitória a qualquer preço. O Brasil só disputou um jogo. Foi contra a Espanha, nas oitavas de final. 3-1 para a Espanha. Na Copa de 38, o Brasil foi o único concorrente sul-americano a participar. Leônidas da Silva foi o artilheiro, com 7 gols. O Brasil foi o terceiro colocado. A campeã, mais uma vez, foi a Itália. Eis um dos times do Brasil: Batatais, Domingos e Machado, Zezé Procópio, Brandão e Afonsinho, Roberto, Romeu, Leônidas, Perácio e Patesco. Bom, eu tenho o privilégio de estar ao lado de um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, mestre Domingos da Guia. E o assunto é Copa do Mundo, Domingos. Muito bem. E eu quero te agradecer a lembrança do meu nome. Você sabe que quando se chega a 80, a criatura, o jogador de futebol já passou, é o jogador do passado. E, no entanto, quase sempre em minha casa eu recebo a visita da imprensa. E eu agradeço e estou à sua disposição. Domingos, a primeira Copa que você participou, qual foi? Copa 38, que infelizmente as coisas não caminharam bem, mas não caminharam bem de todos os lados. Domingos, se o Brasil tivesse passado pela Itália, teria sido campeão? Se não houvesse outro árbitro igual aquele, nós seríamos campeão. Mas se houvesse outro árbitro igual aquele, nós não seríamos não. Que aquele juiz, Deus me perdoe. Agora, como é que era o clima na seleção, o ambiente? Vocês foram de navio? Me conta essa história um pouco, Domingos. Olha, a viagem foi normal, a viagem de navio. Depois andamos um pouco de avião também. Tudo correu bem. Só o pênalti, aquela penalidade é que Você não esquece. eu não aceitei, não. Porque não existiu. Domingos, como é que era o clima na seleção naquele tempo? Como é que era esse negócio de treinamento? Porque vocês foram de navio para a Itália, né? Vocês treinavam no navio? Como é que era? Não, nós fomos muito bem. A turma é toda entusiasmada, certo de que íamos ganhar o campeonato.
que aquele título seria nossa, mas eu tenho a impressão que a arbitragem nos prejudicou. Domingos, vamos falar um pouco das duas gerações que conquistaram 3 Copas, 58, 62 e 70. A geração de 62 foi a continuação da de 58 e a de 70. Eu queria que você falasse sobre essas nossas conquistas, esses 3 títulos. Olha, eu tenho a impressão que a terra, o Brasil, é uma terra de grandes valores e de um bom futebol. Porque você sabe que o futebol não é só no Rio de Janeiro. Você sai por aí viajando e você, em que estado você pare, você encontra bons valores, você encontra bons jogadores. Domingos, o ano que vem tem Copa do Mundo de novo, é a Copa de 94 nos Estados Unidos. O que você espera da seleção brasileira em 94? Eu espero estar vivo, sabe? Porque eles já estão com 80 e acho que já está na hora de eu ir embora. Porque dizem que lá para onde nós vamos, que é bem melhor do que aqui. Só que a pessoa vai de olhos fechados, né? Mas eu espero que a seleção brasileira, com os dirigentes que tem, eles sabem dirigir, sabem escolher e depende também um pouco da arbitragem. Com boa arbitragem nós seremos felizes. Num programa especial sobre todas as Copas do Mundo, e o Brasil esteve presente em todas elas, não poderia faltar a palavra do mestre Armando Nogueira. Armando, eu vou te fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta difícil ou complicada, mas qual a mais bela Copa do Mundo? Eu digo assim em termos de emoção, grandes craques, grandes seleções. Sem dúvida, para mim, a grande realização do futebol brasileiro, foi o Mundial de 58. Então, do ponto de vista do Brasil, a Copa do Mundo de 58, ela teve uma importância histórica, porque o Brasil vinha de 2 monumentais humilhações, de 50, aqui dentro, no Maracanã, e de 54, na Suíça. Então, essas 2 colossais humilhações jogaram o Brasil nas trevas do desespero, o futebol brasileiro. E isso abalou, inclusive, a autoconfiança, a autoestima do povo brasileiro, disso eu não tenho a menor dúvida. Então, do ponto de vista do destino de uma nação, do destino histórico de uma nação, o Mundial de 58 foi indelével. Agora, do ponto de vista do futebol, o Mundial de 70, pelo número de equipes que havia, né? Alemanha, Argentina, Inglaterra, Uruguai, Peru, todos com grandes equipes e melhor que todos o Brasil, que foi o campeão. E houve jogos antológicos, Brasil e Inglaterra 1-0, gol de Jairzinho, foi um jogo inesquecível, que os próprios ingleses classificaram como sendo a final da Copa, numa fase ainda de oitavas de final. O jogo Alemanha e Itália foi um jogo também histórico, em que o Beckenbauer, nas semifinais, ele jogou com o braço na tipóia. Foi um jogo que teve dramaticidade, foi um jogo que teve beleza técnica e foi um jogo que teve a presença da televisão colorida, não é, transmitindo para o mundo inteiro, como não havia transmitido antes. Armando, vamos colocar um pouco as coisas para o público jovem que está aí, né? 1950. A seleção uruguaia era melhor que a seleção brasileira? Ou a seleção brasileira era melhor que a seleção uruguaia? Olha, essa coisa é meio subjetiva. Quer dizer, se você fizer uma pergunta dessa a um uruguaio, ele vai dizer que a seleção uruguaia era melhor que a brasileira. Se faz uma pergunta dessa ao brasileiro, ele vai dizer que a melhor seleção era do Brasil. Eu acho que a seleção brasileira era muito boa e a uruguaia não era tão má quanto a gente dizia na semana da final. E foi aí que começou o nosso perigo. Foi aí que o Brasil começou a perder a Copa do Mundo. Foi quando achou que já tinha ganho antes. E no esporte tem essa coisa maravilhosa que é a incerteza
o desfecho imprevisível de uma final de uma partida de futebol. Em 82 e 86, nós tivemos também uma geração muito boa de jogadores e não ganhamos. O que faltou? Ou foi o destino? Eu tenho uma tese que existem... O futebol, como a vida, ele é um pouco gerido por algumas forças ocultas. Tem os diabinhos e os deuses, os diabos e os anjos. De quando em quando prevalecem os diabinhos. Então, se você for observar na Copa do Mundo, na história da Copa do Mundo, o demônio teve mais influência do que os deuses tiveram. Se você for examinar, em 50, perdeu o Brasil quando todo mundo esperava que ganhasse, e merecia ganhar. Em 54, ganhou a Alemanha quando todo mundo esperava que ganhasse a Hungria, que era o melhor time. Certo? Em 1966, ganhou a Inglaterra quando todo mundo pensava que ia ganhar a seleção da Alemanha, que era melhor que a da Inglaterra. Você vê o que é uma final. Em 1974, houve a grande revolução tática do futebol, que foi a seleção húngara, o famoso carrossel do Johan Cruyff. A holandesa, né? A holandesa perdeu a Copa que merecia ganhar para a Alemanha em 1974. Em 1982, a melhor equipe era do Brasil e acabou se decidindo a Copa entre dois times absolutamente inexpressivos do ponto de vista do futebol fantasia, que foi a Itália e a Alemanha. Eu te disse, eu cochilei nesse jogo. Mestre Armando, você escalaria uma seleção brasileira de todos os tempos? Eu não ousaria escalar essa seleção pelo seguinte. Pelo menos alguns jogadores que... Só se você me permitisse botar um no cangote do outro, assim. Em cada posição eu botar 3, 4, né? Porque é muito difícil. Você pega a seleção de 58, você tem que... Na seleção de 58, você tem que arranjar lugar para jogadores da seleção de 62, para jogadores da seleção de 70, para jogadores da seleção de 86, de 82, entendeu? Eu não vejo uma seleção brasileira sem o Gerson, e no entanto está lá o Didi. Eu não vejo uma seleção brasileira sem o Jairzinho, no entanto está lá o Garrincha. Eu não vejo uma seleção brasileira sem Tostão, e no entanto está lá o lugar dele ocupado pelo Vavá. É muito difícil escalar, é muito difícil. Eu não vejo uma seleção brasileira sem Zizinho, sem Jair, sem Ademir, Marques de Menezes, o Queixada, o famoso Queixada, que você certamente viu jogar. Tim, Domingos da Guia. Tim, Domingos da Guia, Leônidas da Silva. O Leônidas eu não vi, o Domingo eu não vi, mas acredito. Eu acredito que o Domingos tenha sido um jogador genial, não cheguei a ver. Até conversei com ele um dia desses, fez 80 anos, telefonei para ele para dar um abraço. Estava extremamente feliz, lúcido, né? E acompanhando o futebol. Você esteve com ele recentemente. Eu acho que é muito difícil a gente escalar. Eu acho que é muito difícil escalar essa seleção de todos os tempos, brasileira. A FIFA criou um ranking do futebol mundial. E este ranking, criado pela FIFA, aponta o Brasil em primeiro lugar com 99 pontos. As demais seleções colocadas até a 10ª posição são estas. Segundo está a Alemanha com 93 pontos, em terceiro a Itália com 74, em quarto a Argentina com 57, em quinto a Inglaterra com 48, em sexto o Uruguai com 38 pontos, em sétimo a Rússia, ex-União Soviética, com 36, em oitavo a Iugoslávia com 35, em nono a França também com 35 e em décimo a Hungria com 33 pontos. Nesta roda só entra quem é bamba. Roda Viva, toda segunda, 10h30 da noite. O PPP é fortalecimento das comunidades. Pensando na seriedade das grandes realizações administrativas e buscando uma política de resultados que atenda os anseios das comunidades e acompanhando a necessidade das reformas que possam revitalizar setores da mais alta importância, como educação, saúde e transporte. Essa é a minha ação e este é o PPB que todos nós desejamos. O PPB é o Rio. Estreia, A Ilha Misteriosa.
inspirada na obra de Júlio Verne. Está preso por espionagem. Tá, mas não seja ridículo. Este homem foi preso injustamente pelo exército confederado. Fugindo do pelotão de fuzilamento, ele se junta a um grupo de prisioneiros numa louca escapada. Jack, não se atreva a largar. Acredite, não tenho a menor intenção. Vamos lá, Sr. Pencroft. Gênesis, onde tudo começou. Primeiro episódio da série A Ilha Misteriosa. Estreia nesta segunda, 8 da noite. O PMDB não aceitará a modernidade que acaba com o emprego, fecha hospitais, quebra empresas, toma as terras dos agricultores e importa alimentos. O PMDB não admite que se violem direitos adquiridos e está contra todas as decisões que prejudiquem os servidores. Modernidade para o PMDB é trabalho para todos, escola para todos, salários justos e segurança nas ruas. Modernidade é desenvolvimento. O PMDB é o Partido do Brasil. De segunda a sexta, imagens e informações numa ampla cobertura. Rede Brasil Noite. De segunda a sexta, 10 da noite. Apoio Cultural Petrobras. Caixa Econômica Federal. O banco de uma vida melhor. Desde 1919, quando disputou seu primeiro campeonato sul-americano, a seleção brasileira jogou com camisas brancas, meias azuis, calções também azuis. Só nos Jogos Olímpicos de 1952, na Finlândia, o Brasil adotou a camisa de cor amarela e passou logo a ser chamado de Seleção Canarinho. Na final da Copa de 58 na Suécia, a FIFA então determinou que o Brasil jogasse com camisas azuis, ficando as camisas amarelas para o time dono da casa, a Suécia. É sempre um privilégio para futebol, o jogo da paixão, contar com a voz e o talento de Valdir Amaral. Valdir, quantas Copas do Mundo você transmitiu? Meu caro José Guilherme, eu transmiti 9 Copas. A última foi do tricampeonato do México. E eu tive a felicidade de narrar os 3 campeonatos mundiais do Brasil, 58 na Suécia, 62 no Chile e 70 no México. E outras Copas em que o Brasil não foi bem, como na Argentina em 78, embora tenha havido ali uma mutreta entre Argentina e Peru, puxaram o tapete do Brasil ali naquele jogo, né? 74 na Alemanha, 82 na Espanha, 86 não fui à Copa de 90. Por isso eu fui em 9 Copas. Agora, Valdir, qual dessas Copas mais te emocionou? Bom, eu creio que foi a primeira. Não, creio não, tenho certeza. Foi a primeira de 58 na Suécia, porque o Brasil tinha saído mal. Em 50 perdeu um campeonato ganho aqui no Brasil, foi uma tristeza, 16 de julho de 50. Em 54 foi muito mal na Suíça. E chegou a 58, nós saímos daqui, tá meio barro, meio tijolo. O time do Brasil estava assim nessa posição, mas mais para baixo do que para cima. E começou razoavelmente, quase que sai fora no jogo com a Inglaterra, depois arrebentou a boca do balão a partir da partida contra a Rússia, quando entrou o Pelé com 17 anos, entrou o Garrincha, demônio das pernas tortas, entrou também o Zito e entrou o Vavá. Daí em diante o Brasil ficou imbatível, teve uma dificuldade contra o País de Gales, mas o Pelé fez o gol. E foi em frente, eu me lembro que em Estocolmo, em Uddevalla, o dono da casa, o anfitrião, que era a Suécia, até começou ganhando de 1-0. O Didi não tomou nem conhecimento, era o capitão do Brasil, pegou a bola, botou debaixo do braço, foi para o meio do campo caminhando, estivesse fazendo um footing, certo que o Brasil ia ganhar, o Brasil ganhou de 5-2, de um
passeio no time da Suécia, é um povo muito educado, muito fino, tá entendendo? Muito compreensivo, aplaudiu o Brasil de pé. E eu me lembro até, o Guilherme, desse jogo teve um negócio engraçado, porque tinha um repórter fotográfico da Manchete, Jader, né, um dos melhores do Brasil de todos os tempos. E o Jader é muito engraçado, e o time do Brasil que foi campeão, o time titular, o time já perfilado, e o rei da Suécia, que era o rei Gustavo, ia cumprimentando 1 a 1. E os fotógrafos filmando, na época não havia televisão ao vivo. Estavam gravando, a televisão começou no futebol em 70 no México, né? Mas o Jader, quando o rei foi pegar, estendeu a mão para cumprimentar, eu não sei se o Didi ou o Garrincha, o filme fotográfico do Jader acabou. E o rei ia saindo, e o Jader falou assim, Mr. King, um momento, pegou o rei pelo paletó, segurou o rei, um momento, Mr. King, um momento, eu vou cambiar o filme, cambiar a película, cambiou, e o rei olhava para ele e ria, quer dizer, houve de tudo ali, houve também no sorteio das camisas, a Suécia tinha camisa amarela, o Brasil camisa amarela, o segundo uniforme do Brasil era azul. E o Brasil perdeu o sorteio. A Suécia bateu o pé, não quis ceder, porque era anfitriã, mas não quis ceder. Tipo, o sorteio, o Brasil perdeu o sorteio. E o grande comandante das seleções brasileiras fora do campo, que foi o Paulo Machado de Carvalho, 58, 62, ex-proprietário da Record, uma figura queridíssima, a gente sabia lidar com os jogadores. O Brasil perdeu o sorteio e disse, não tem problema, nós vamos ser campeões domingo aí contra a Suécia, porque vamos jogar com o uniforme número 2, que é o uniforme azul, é a cor do manto de Nossa Senhora Aparecida. Vamos liquidar a fatura com esse uniforme mesmo. Havia de tudo, era uma outra época, a época do Monte Sagrado, dos dinossauros do futebol brasileiro. Surgiu o Pelé com 17 anos, um jornalista francês escreveu lá o seguinte, amanhã, ele escreveu no sábado, no domingo, amanhã o Brasil vai ser campeão, é um time perfeito, tem um das pernas tortas, que é um jogador sensacional, era o Mané Garrincha, e que aliás entortava tudo que era marcador. Tem um outro de 17 anos, o Neguinho, que se chama de Pelé. Isto é um gênio que só acontece, só nasce de 100 em 100 anos, só aparece em 100 anos em cada profissão. Era um time perfeito, não tinha jeito. E aí depois para 62. 62 era o time mais ou menos o mesmo de 58. Mesma geração, né, Valdir? Ação de craques, monstros sagrados, grandes jogadores, Pelé, Rivelino, Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zagallo, Vavá, Bellini, Mauro, Gerson, que entrou de 70, o grande canhotinha de ouro. Né? E ainda apareceu o Amarildo. Amarildo, possesso, porque no segundo jogo do Brasil, no México, o Pelé saiu no jogo com a Tchecoslováquia, músico adutor, e não voltou mais. E entrou o Amarildo, que era estreante em seleção. E o Amarildo também arrebentou a boca do balão. E o Nelson Rodrigues apelidou o possesso. Conferia todas e agora essa Copa de 62 foi a Copa do Garrincha. O Mané fez tudo, fez gol de cabeça, de chute, deitou e rolou, e o Brasil ganhou tranquilamente de 62. 66 foi um desastre. Em 70. Aí em 70 apareceu uma das maiores figuras do futebol brasileiro, um homem extremamente carismático, seguro do que fazia, que era o saudoso, queridíssimo e brilhante João Saldanha. Porque o time do Brasil estava mal, perdeu em 66, depois do bicampeonato, muito mal, não passou das oitavas. E botaram o João Saldanha. E o João era um gênio. O João aceitou o negócio, apelidou logo os 22 jogadores, 22 feras. Eu não quero mocinhas, damas em campo, não. Eu quero é fera. Eu vou tomar conta desse time, mas eu quero macho aqui dentro de campo. São minhas feras, 22 feras. Feras do Saldanha. As feras do Saldanha. E o João, inclusive, quando aceitou ser titular, treinador da seleção do Brasil, tomar conta de titulares da reserva do Brasil, ele telefonou às 3 horas da manhã para a casa do Jorge Cury, porque ele trabalhava na Rádio Nacional. Depois ele e o Cury trabalharam comigo, 11 anos na Rádio Globo, eu trabalhei com o João na Rádio Jornal do Brasil, e ele telefonou para o Cury, que era colega do Cury, ele chamava o Cury de turco, o Cury era descendente libanês, igual esse da novela aí, Renasceram Rashid, chama ele de turco, é turco não, libanês. Mas o brasileiro, de um modo geral, não faz muita distinção entre libanês e turco. Ele chama de turco. E o João chamava o Cury de turco. Ele falou, turco, primeiro, a partir de amanhã eu não trabalho mais na Rádio Nacional, que eu sou o novo técnico da seleção brasileira. Esse é um furo de reportagem que a reunião terminou agora, com o Antônio do Passo, que era diretor de futebol, e eu. Segundo, toma a nota aí do time titular e do time reserva. Anotou, vai anotando, e você vai dar isso aí, um furo que você vai dar amanhã na programação esportiva da Rádio Nacional, porque ninguém sabe. O time titular esse, o reserva esse. E em 69,
lá na Venezuela, o Brasil fácil, tinha o Pelé, tinha esse time todo, tá aí o Gerson, o Rivelino e tudo, mas jogando com a Venezuela é o quinto esporte na Venezuela, é o futebol. O primeiro é o beisebol, futebol americano, basquetebol, rugby, sei lá, a Venezuela não quer saber de futebol. E o Brasil, com aquele timaço nas eliminatórias de 60, o João Saldanha dirigindo, chega lá e empata o jogo, primeiro tempo, 0-0 com a Venezuela. Quando o time vai caminhando pro vestiário para vir, segundo tempo, o João, para aí. Aí chamou o Chimbica, que era o roupeiro, disse, tranca o vestiário e me dá a chave. Time que empata com esse bagulho da Venezuela 0-0, não tem que entrar em vestiário, não tem nada. Quer fazer pipi? Faz aqui, ó, perto do campo, esconde e faz, porque eu não vou deixar esse time voltar a entrar no vestiário. Depois dessa vergonha desse 0-0. O Brasil ganhou de 5-0 no segundo tempo. O Paraguai também ganhou de 3-0. O João entrou com o time, o Saldanha, com o time 2 horas antes. Estádio lotadíssimo do Paraguai, aquele negócio tremendo, lá em cima, uma pressão desgraçada, uma panela de pressão para explodir. E o João Saldanha disse, vamos entrar 2 horas antes. Depois jogar os bagaços de laranja, as latinhas de cerveja, vamos cansar eles. Quando tiver na hora do jogo, eles já estão cansados e não enchem mais o saco da gente. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, marinho. João Máximo, jornalista da Folha de São Paulo, autor de um livro fundamental sobre o Noel Rosa, que foi um craque também, né, João? Mas nós vamos falar de futebol. Isto, Noel foi um craque na sua arte, né? Isto. Mas não gostava muito de futebol. Não gostava de futebol, não é? Não. No futebol não era exatamente o esporte do Noel. Então vamos falar de Copa do Mundo, João Máximo. Qual a mais bela seleção brasileira que você viu atuar, João? Olha, eu prefiro falar das que eu vi, quer dizer, lá no estádio, não na televisão, não pela televisão, de 2 momentos que mais me encantaram nos meus muitos anos de futebol. Um deles, evidentemente, foi a final da Copa de 70, lá no México. A partida decisiva com a Itália, todo mundo se lembra, 4-1 Brasil, foi uma atuação primorosa, perfeita do time brasileiro. E outra, muito lá para trás, foi a vitória do Brasil sobre a Espanha, aqui no Maracanã, recém-inaugurado, em 1950, 6-1 Brasil. Foi uma atuação espetacular, esmagadora, sobre um time espanhol que tinha maravilhado o Brasil naquela ocasião. Até aquela data, supunha-se que o time espanhol fosse imbatível. E o Brasil venceu por 6-1. Agora, João, tirando Pelé e Garrincha, que são unanimidades, né? Qual o jogador brasileiro que mais te impressionou nessas Copas que você assistiu? Claro que há um monte deles aí, uma quantidade enorme. O Brasil é uma fábrica de craques. Ainda hoje, quando se diz que o futebol brasileiro está decadente, ou já não se produz em craques como antigamente, os saudosistas reclamam muito, ainda hoje há muito grande jogador no Brasil. E é difícil você apontar um, mas eu falo de uma forma muito especial no Tostão. Porque o Tostão, em 1970, ele era... Isso não é uma opinião minha, mas de observadores internacionais que foram à Copa de 1970, era a prefiguração do futebol moderno. No Tostão já estavam embutidas todas as qualidades que o futebol holandês iriam apresentar na Copa de 74. O Cruyff e sua turma, que o carrossel holandês que encantou o mundo em 1974, ele já estava no futebol de Tostão. O futebol, para usar uma palavra que entrou na moda logo depois, um futebol polivalente, um futebol coletivo, de ocupar todos os espaços no campo, a inteligência acima dos músculos. O Tostão foi um jogador que me impressionou demais e que eu coloco assim no hall dos gênios do futebol. Infelizmente, ele com o problema da visão, né, o problema da vista, teve que parar no futebol 2 anos depois e não chegou à Copa de 74. Agora, João, a seleção brasileira de 58 rompeu certas barreiras, porque o futebol brasileiro era admirado, mas não tinha conquistado ainda nenhum grande título, não é isso? Nós vivemos num país que dá muita importância à Copa do Mundo, uma importância emocional grande. Nós, brasileiros, achamos que a Copa do Mundo é até uma questão de afirmação nacional. Eu discordo um pouco dessa visão, mas naquela época eu concordava. Achava que o Brasil tinha que ganhar uma Copa do Mundo para se afirmar como nação. É uma bobagem, mas era o que a gente pensava. Acho que muitos brasileiros ainda pensam assim. Não acho que a seleção de 58 tenha sido melhor do que a de 50, por exemplo. E vai se discutir muito se foi melhor do que a de 54.
mas ganhou, foi uma seleção ganhadora. O Brasil lançava um novo sistema internacionalmente, que era o 4-2-4, uma grande novidade. Um menino de 17 anos, que era o Pelé, isso realmente foi fantástico, e um fenômeno de pernas tortas, que era o Garrincha. Os demais, Nilton Santos, Didi, etc., já eram jogadores que vinham da outra Copa, da Copa anterior, o Djalma Santos também. Enfim, não acho que a seleção de 58 fosse muito melhor, se é que foi, do que a de 50 e 54, mas venceu. Então faz uma comparação, 58, 62 e 70. Qual a seleção mais perfeita, digamos assim, se é que o termo cabe? Não há dúvida que foi a de 70. Veja bem, a gente não deve dizer isso, que parece que é diminuir os méritos da vitória brasileira, não é esse o nosso objetivo. Mas a Copa de 58 não foi uma Copa difícil. Os próprios jogadores reconhecem isso. A nossa final foi com a Suécia, era o time da casa, mas é como na ocasião se dizia, puxa, toda vez que o Flamengo quer fazer uma campanha invicta na Europa, vai jogar na Suécia. Os suecos ainda eram muito ingênuos na época, não tinham o futebol que tem hoje. Então o própria França estava emergindo, estava surgindo ali. A nossa semifinal foi com a França. Não foi uma Copa muito difícil. A Copa de 62 nós demos muita sorte. Tivemos até ajudas de juiz e tal, e apoiamos toda a nossa força no Garrincha. Era uma seleção mais cansada, era de 58, 4 anos mais velha. Mas a seleção de 70 não, era uma seleção explodindo no México. E o que é mais importante, a Copa foi muito difícil. Estavam lá grandes seleções. A Alemanha era uma grande seleção, a Inglaterra era uma grande seleção, e o jogo com o Brasil foi um jogo dramático, foi um 1-0 sofridíssimo, se é que você se lembra. E a seleção da Itália, com a qual fomos à final. E tínhamos ainda uma luta com o Uruguai, cercada daquele espírito de vingança, de revanche dos anos 50. Foi uma Copa muito difícil e o Brasil não perdeu sequer um ponto, sequer empatou um jogo. Aquela seleção realmente foi a mais iluminada que o Brasil botou numa Copa. E a mais bem sucedida, é claro. João, 94 está aí, a Copa nos Estados Unidos. O que você espera para essa Copa do Mundo, em termos de grandes seleções, em termos táticos, em termos de jogadores que possam explodir? Olha, uma coisa parece que eu vou apenas repetir o que todo mundo sabe, que está vendo ou está ouvindo através dos comentaristas. O futebol hoje está muito nivelado. É um lugar comum, mas é uma verdade. Hoje nós já não temos aquela seleção fraquinha que o Brasil vai entrar em campo, vai golear na certa. Essa seleção não chega nem às quartas de final. Tínhamos as seleções assim que entravam na Copa quase que para calçar o número de participantes. Hoje isso não acontece. O futebol sul-americano está aí, com o Equador subindo, a Bolívia não é subindo a altitude de lá não, subindo tecnicamente. A Bolívia também, o futebol sul-americano, de um modo geral, é todo muito difícil hoje. O Brasil não pode hoje mais entrar em campo, e o Parreira sabe disso muito melhor do que eu, não pode mais entrar em campo achando que aquele adversário não é capaz de nada. E numa Copa do Mundo, isso nós temos visto desde as 2 últimas passadas, de vez em quando aparece, sabe que a Holanda, em 74, era considerada uma terceira força europeia, ou quarta força europeia em termos de seleção. O Ajax já era um time poderoso, já tinha ganho Copa da Europa e tal, mas a seleção holandesa sequer tinha disputado uma Copa do Mundo. E chegou lá, foi aquela maravilha. A partir dali, várias outras seleções, a Dinamarca apresentou um futebol brilhante, moderno, da última vez. Várias seleções têm surgido do chamado terceiro mundo do futebol para o primeiro com uma grande rapidez. A televisão, o intercâmbio entre as seleções que se tornou intenso, a televisão mostrando os jogos de todo mundo, os técnicos que vão trabalhar na África, na Ásia, levando lições da Europa e da América do Sul, tudo isso contribuiu para que o futebol se universalizasse cada vez mais, em termos, vamos dizer assim, estruturais e tecnicamente também. Lançando um olhar para trás, futebol tem evoluído, João? Não há dúvida, quer dizer, os saudosistas podem ficar tristes. Puxa vida, antigamente, como era muito mais bonito o futebol, tinha muito mais gol. Mas evidentemente que o futebol virou acima de tudo, há muito tempo, uma profissão, um grande negócio, um grande espetáculo. Envolve dinheiro e envolve competição.
É preciso ganhar os jogos, ou pelo menos não os perder. Quer dizer, essa filosofia que em todo esporte prevalece, no futebol acabou fazendo com que os clubes aprendessem a jogar para ganhar ou para não perder. Isso apurou o preparo físico, né, que é uma coisa, uma revolução aí de meados dos anos 60. O preparo físico ficou altamente sofisticado. Os jogadores ganharam mais fôlego, puderam correr mais, podendo correr mais e tendo mais fôlego, passaram a ocupar mais lugares no campo. Então o time que tinha 11 parece que de repente passou a ter 15, passou a ter 17, com um jogador fazendo função de 3. É claro que isso é uma evolução do homem, do atleta, em termos de saúde, de preparo físico, e que acabou resultando também numa evolução tática, ainda que as pessoas achem que está cada vez mais defensivo. Isso é inevitável, porque e aparente também, porque essa forma defensiva de termos 4 jogadores no meio-campo, 4 na linha de zagueiros e apenas 2 atacantes, é aparente porque muitos jogadores do meio-campo são eventualmente atacantes e os laterais e até os zagueiros também avançam. O futebol evoluiu. Se ele não é mais bonito, a culpa não é minha nem dos estrategistas. É para aí que o futebol caminhou.